Me chamou muito a atenção, né, os seus serviços, o que vocês fazem, por isso que eu te convidei. Obrigado por ter aceitado o convite. E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco de quem é o Júnior, né, o que vocês fazem para o setor, enfim, fica à vontade aí. Perfeito. William, primeiro eu quero te agradecer o espaço. Eu tenho acompanhado suas lives, acompanhei seu trabalho no YouTube. E assim, a decisão de eu estar aqui hoje é porque realmente eu vi que você tem um trabalho sério, coerente com a hotelaria. Você é uma pessoa que realmente entende do negócio. Então, assim, isso traz uma confiança da gente estar aqui hoje, expondo, falando do nosso trabalho. Então, assim, William, eu sou hoteleiro, na verdade, né? Assim, eu entrei nesse ramo em 2012. Eu acho que como muita gente é muito hoteleiro, entrou meio que aventureiro, assim, aprendendo lá no dia a dia, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, aprendendo no facão. Então, assim, eu entrei também nesse ramo, assim, aprendendo no facão. Começamos ali com uma casa de temporada, e aí em seguida abrimos uma pousada, uma primeira pousada, depois abrimos uma segunda pousada, abrimos uma terceira pousada, abrimos uma quarta pousada, né? Aí a gente já estava abrindo um motel também. Então, assim, foi expandindo, né, dentro desse ramo, e assim, graças a Deus está dando muito certo. E hoje a gente veio falar aqui também, principalmente, na verdade, sobre a hotelaria remota, que muitas pessoas têm me perguntado, Júnior, como que funciona essa hotelaria remota? Que para quem está chegando agora aqui de paraquedas, que não ainda está por dentro do assunto, né, da live, até porque é um assunto muito novo, ele vem, William, fortalecer, fortificar essa questão tecnológica que hoje está invadindo todos os setores, seja na hotelaria, seja no comércio, qualquer prestação de serviço. A gente tem aí o chat GPT, que não deixa a gente mentir, né? Que está aí fazendo, já no início, já fazendo algumas atividades que humanos poderiam fazer. Então, assim, o chat GPT ele é uma prova disso. Então, assim, a tecnologia está invadindo todos os lugares e o caso da hotelaria remota que não seria diferente. Então, assim, como eu te falei, eu tenho aqui hoje 4 pousadas funcionando, eu tenho umas maiores e umas menores. Então, como foi que iniciou a hotelaria remota? Eu tenho uma pousada muito pequena, que ela só são 10 quartos. Então, a gente sabe que o hoteleiro sofre aquela questão. Poxa, tem um período de alta temporada, tem um período de baixa temporada. A gente sabe que existem algumas técnicas para que se melhore esse período de baixa temporada. Inclusive, eu já vi algumas aulas suas, parabéns, para melhorar esse período de baixa temporada. Mas acaba que sempre vai ter essa diferença de alta e baixa temporada. Mas os custos são altos o tempo todo. Ainda mais quando se fala em relação à mão de obra, serviço, à mão de obra. Eu estou formando agora em Direito, eu sou formado em jornalismo, estou formando em Direito, e eu fiz uma disciplina de Direito Turismo, do curso de Turismo, né? E o professor estava falando assim que o serviço, a mão de obra para hotelaria, ela é muito complicada. Por quê? Porque os horários são complicados. Então, ali, meio-dia é o horário que o pessoal está saindo, está entrando, que é justamente no comércio comum, é onde você está tendo ali o almoço, né? Então, assim, os horários são muito complicados. Geralmente, para cobrir essa escala, o próprio hoteleiro acaba ficando ali, fazendo a escala, cumprindo a escala juntamente com seus funcionários. Por isso a gente vê muitos donos de pousadas, hotéis, morando no estabelecimento, e é uma questão que é complicada para quem tem família, não é? Porque você perde a privacidade. Então, é muito complicado. Você vira escravo do seu negócio, né? Então, assim, visando tudo isso e tendo em vista essa pousada minha muito pequena, de apenas 10 quartos, eu disse, cara, eu vou ter duas opções agora. Ou eu fecho essa pousada, porque eu fui bater as contas e as contas não estavam fechando de jeito nenhum, ou nós vamos ter que desenvolver aqui algum processo para poder deixar essa pousada aberta. Então, eu comecei a pesquisar na internet sobre a hotelaria remota, o que é a hotelaria, se existia uma recepção remota para pousadas e tal, e eu não encontrei. A única coisa que eu encontrei foi para condomínio residencial, eu encontrei essa portaria remota. Aí eu falei, cara, então é o seguinte, eu vou ter que dar um jeito de criar isso, porque aí eu comecei a comprar equipamento, comecei a estudar sobre automação, né? Automação de luzes, Alexa, luzes inteligentes, tomadas inteligentes, para começar a deixar a pousada remota inteligente. Começamos a estudar sobre as fechaduras eletrônicas, qual fechadura dão certo, qual fechadura não dá certo. Inclusive eu falei a Alexa, ela respondeu aqui atrás.
Participando da Então, live. começamos a estudar sobre essas questões, né? O que dava certo, o que não dava certo, qual era a câmera que dava certo, qual era a câmera que tinha a melhor resposta. Erramos muito, né? Gastamos muito, erramos muito, até que deixamos o sistema bem redondo. Depois que a gente conseguiu deixar o sistema bem redondo, a pousada toda automática, tudo, a gente podendo controlar tudo remotamente, vendas, bebidas, venda de salgadinho, tudo a gente consegue fazer remotamente, controlar remotamente. A gente teve a segurança de deixar essa pousada sozinha. Então hoje, que horas são? Hoje 20 horas, né? 20 horas, dia 23/5. Essa pousada e as outras que eu tenho, né? Elas estão hoje completamente sozinhas. Não tem ninguém, assim, um funcionário físico, entende? Aí, claro que você vai levantar questões de segurança, como é que a gente tem a resposta para tudo isso, né? Estou contando aqui só inicialmente como foi que a gente fez. Então, a gente conseguiu deixar essa pousada 100% com trabalho remoto. As pessoas que trabalham hoje nessa pousada, a gente fez um acordo pecuniário, financeiro, com as outras pessoas da outra pousada e elas tomam conta dessa outra, né? Então a gente unificou as duas recepções, consegue unificar. É um modelo de negócio. Então, por exemplo, hoje quem tem 2 pousadas, 3 pousadas, ele pode unificar em uma única recepção, até porque, William, o que acontece? Quando o cliente está ali presencial, o hóspede está presencial, ele conversa muito com o recepcionista. Né? A gente sabe que tem até cliente que quer fazer terapia com o recepcionista, falar da sua vida. Por um lado é muito bom, mas por outro lado, às vezes atrapalha ali o serviço de quem está ali na recepção. Né? A pessoa deixa de estar fazendo outras coisas, atendendo, vendendo, porque está ali conversando com quem está ali. No caso da recepção remota, por experiência, as pessoas não fazem isso. Elas só apertam no botão que vai chamar a atenção do recepcionista quando realmente eles têm algo para falar. Quando eles têm algum problema para falar. Então, isso possibilita com que a pessoa que está atendendo a recepção, assim como em condomínio, né, possibilita que ele atenda 3, 4 pousadas sem nenhum problema. Porque ele não vai ficar sobrecarregado, a demanda não vai ser muito alta para ele. Então, inicialmente, a gente fez esse experimento. Essa primeira pousada, ela já está rodando, acho que acredito, já mais de 8 meses, né, remotamente. Claro que a gente teve erros, tropeços, aí fomos alinhando, e até que a gente deixou ela hoje 100%, assim, a um nível de perfeição muito boa, melhorando a internet, melhorando os aspectos tecnológicos. Show. Que bacana, né? Eu vi o seu projeto, né, me chamou muita atenção, mas agora você falando, é que a gente tem a dimensão, falando primeiro de economia, né? Representa, pela forma que você está colocando, representa já uma grande economia para o hoteleiro, né? Eu tenho alguns clientes que são pequenos hoteleiros e existem casos, por exemplo, de pequenas pousadas, de repente o hoteleiro tem 4 pousadas, 5 pousadas, 3 pousadas, e ele gasta muito, né? A gente faz ali a parte de profit management, né? Que é todo o levantamento, toda a análise de custo e tudo que ele tem, e é possível observar então que não necessariamente ele vai tirar o profissional e mandar embora, coisas do tipo, mas ele pode até aproveitar esse profissional em outros departamentos, né? Pode dar para vendas, coisas do tipo, e a sua tecnologia ela traz uma economia muito grande com relação a isso, né? Você tem pelo menos aproximados de como funciona, quando a pessoa instala a sua tecnologia, William, qual que é a média de recurso, dá para falar disso? A redução, eu tinha 5 funcionários, né? Então, após esse serviço, eu passei a ter apenas um único funcionário, que foi o funcionário da limpeza. Né? Então, assim, a questão de redução, ela é real. Como eu te falei, a gente está aqui, não é, às vezes, assim, para passar um pano, alguma coisa. A tecnologia, ela vem e, assim, ou o ser humano, ele vai se inovando, ele vai se adaptando, se estudando, não é? Ou realmente vai acontecer o que as pessoas estão falando aí. Né? A questão da falta de emprego em alguns setores, isso vai afetar realmente todos os setores que a gente está percebendo que está acontecendo com a inteligência artificial. No nosso caso aqui, a gente saiu de 5 funcionários para um único funcionário. O hoteleiro, que é uma redução de 80% na folha de pagamento, né? 80%. Então, você deu uma sobrevida gigante para as pousadas. É uma sobrevida financeira,
O hóspede, ele gosta bastante, porque ele tem ali a liberdade, muitos hóspedes, a gente sabe que muitos hóspedes gostam de conversar e tal, mas muitos também não gostam, são mais reservados. Então, assim, diminui o contato, tem sintonia com o atual período que a gente passa, que é de pós-pandemia, de talvez um retorno de pandemia, então, e aquela questão do contato humano ali, ela já não vai mais existir, né, porque está tudo remoto, né? E o custo, né, como eu falei, citei agora há pouco aqui, que é praticamente zero. Então, assim, ele traz muitos benefícios para o proprietário. E, além disso, o proprietário ele pode minimizar, ele pode diminuir suas tarifas. Porque a partir do momento que tu tem uma economia de 80% da folha, aí, meu amigo, você pode jogar a sua tarifa lá para baixo, se você quiser, tu entendeu? Você pode manter. Mas se você tiver uma área que você tem muita concorrência, né, tem muitas pousadas, então você jogou seu custo lá para baixo, você pode diminuir sua tarifa também, que vai acompanhar. Entendeu? Você não vai surgir em prejuízo. Então, só para concluir esse raciocínio inicial, William, ela pode funcionar de duas maneiras, três maneiras, na verdade, a recepção remota. Então, vamos supor, tu tem o teu hotel, William, hotel do William, lá está lá o nome lá, hotel do William. Legal lá. Aí, William, se você tem seu hotel aí, onde é que tu mora? Desculpa. Hoje eu estou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Perfeito. Então é um lugar excelente para hotel. Abriu lá o teu hotel. Aí tu pode fazer o seguinte, cara, eu tenho 2 pousadas, eu tenho 3, eu vou unificar em uma única recepção. Aí tu pode deixar uma presencial e tu pode deixar 2 remotas. Aí esse pessoal fica presencial e deixa 2 remotas. Ou então tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer um acordo com o teu funcionário. Os caras fazem o seguinte, trabalha de casa. Não é bom para ti? Quero trabalhar de casa. Ou então foi o seguinte, tu pode trabalhar de casa a partir de agora. E ele pode, lá da casa dele, tomar conta das 3 pousadas, porque vai ser um trabalho remoto. Inclusive, abre possibilidade de você poder contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, por exemplo, eu já tive problema nas minhas pousadas de falta de mão de obra. Eu acho que muitos hoteleiros passam por isso, né? E aí eu me lembrei, poxa, eu tenho um amigo, cara, que se ele estivesse morando aqui, cara, eu tenho um primo, pô, mas o cara mora não sei aonde. Mas se ele tivesse, o cara tá desempregado em outro estado, mas não vem para cá. Então, assim, abre essa possibilidade de você poder contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo para tomar conta de uma, de 2, de 3, de 4, vai depender do acordo pecuniário entre vocês. Existe também a possibilidade de você contratar pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então, se a pessoa ela pode ser contratada na cadeira de rodas, porque ela só vai precisar ter um celular, ou que nem a gente está conversando agora, um aparelho de smartphone, ou um computador. Então, você pode fazer dessa maneira, contratar pessoas, né, unificar as pousadas, ou fazer um acordo. Aí você diz, não, eu não posso fazer assim porque eu só tenho uma pousada. Então, beleza, você pode contratar uma central de atendimento, que a gente tem essa central de atendimento. Se você contratar essa central, hoje, pelos cálculos que a gente fez aqui, a hora do recepcionista está em torno de R$16,60 aqui no Maranhão. Isso você calculando tudo, 13º, calculando já, incluindo o acordo coletivo, né? Se for para São Paulo, já é muito maior, porque o acordo coletivo de lá já é maior do que o daqui. Né? Então, é o que dá R$16. Se você contratar a central de atendimento que a gente tem hoje, essa central de atendimento, o valor dela é em torno de 40% a 60% mais barato, a hora dessa nossa central. E você, como hoteleiro, lá o Hotel do William, como eu te falei, ele não precisa ficar 100% remoto. Vamos supor que tu tem funcionários muito queridos em alguns horários e tem outros horários que te dão mais trabalho. À noite, geralmente, dá mais trabalho. Então, vamos supor que à noite você não tem mão de obra e tal, você quer contratar só à noite. Ok, você contrata só no período da noite. Ou então, se você quiser contratar 2 horas por dia, você contrata só as 2 horas do almoço, que você tem problema no almoço. Entendeu? Então, a máquina... Ela precisa, né, eu tenho casos de clientes que precisa contratar um recepcionista extra só por causa do horário de almoço dos outros, né? Então, nesse caso, só para ver se eu entendi bem, né, que aí você me corrige se eu estiver errado. Além daquele equipamento, né, além da tecnologia que você vende, para o hoteleiro instalar uma recepção remota e ele fazer o atendimento remotamente,
Você oferece também o serviço da recepção remota, é isso? Justamente. A central de atendimento. Então, como eu te falei, ele tem essas possibilidades de usar. Ele pode usar remotamente, ele mesmo, ele cria a própria central dele. Se ele não tiver como criar essa central, ele pode terceirizar essa central conosco, que ainda assim a hora sai mais barato. Então, Júnior, eu quero 1 hora por dia, eu quero só 2 horas por dia. Ok, a hora é X. Claro que você vai ter uma variante de acordo com a quantidade de quartos, como é que é, né? Vai ter uma variante, mas sempre ela vai ser mais barata que a hora do contratado, né? Sim. Isso sem contrato de fidelidade. Na hora que ele quiser desligar, ele desliga. Não tem contrato de fidelidade, claro que não tem processo judicial, não tem esses acordos que sempre existem numa contratação que dá mais trabalho. E só para concluir, né? E tem a terceira forma. E tem a terceira... Pode falar. Sabe como é que chama? Eu estou te interrompendo para falar bobagem. Sabe como é que chama esse negócio de não ter fidelidade? Chama serviço bom. Você quer ver eu ficar bravo? Chama serviço bom, serviço de qualidade, chama resultado. Verdade. Quando o cara vem amarrando você em 2 anos de contrato, que você não pode interromper. Eu também, meu serviço sou assim. Desculpa, estou só abrindo um parênteses. A pessoa me contrata e ela não quer mais, ela fala, parou o serviço. Não tem esse negócio de ficar amarrado em contrato, enfim, desculpa, estou te interrompendo. Como tu abriste essa conversa, assim, cara, isso aqui só tem o hoteleiro, né, falando, os PMS, cara, eu sei que quando são bons assim. Sim. Porque tem PMS que fala que ele já tive um PMS aí famoso, não vou dizer o nome, mas famoso. Aí ele me amarrou um contrato de fidelidade de 1 ano. Beleza. Conheço também, passei por problemão com ele. Aí o que acontece, cara? Existe uma cláusula no contrato deles que renova o contrato de fidelidade. Que ela é uma cláusula abusiva no direito do consumidor. Porque senão seria a fidelidade ad eterno. Então, eles usam essa cláusula, né? Cara, para eu sair desses cara, uma dor de cabeça muito grande. Eu mostrando para eles a legislação. Ó, estão errados, não pode. E eles insistiram em cobrar multa. Então, assim, é aquela história, né? Assim, são os caras... E aí depois eu migrei para outro, porque não me dá trabalho nenhum, de nada excelente, não tem fidelidade, não tem nada. E é o melhor que eu já tive até hoje. Show, show. Legal. Mas eu estava te falando as 3 formas de usar a hotelaria remota, né? Então, recapitulando. Eu te falei que a primeira forma de usar é você unificando, você tendo 2 pousadas, né? Você unifica ali sua recepção, ou então você pode, de repente, fazer um acordo para o seu funcionário trabalhar de casa, ou você pode contratar um primo, um parente, uma tia, uma avó, quem quer que seja que mora em qualquer lugar do mundo. Primeira forma de você usar. A segunda forma de você usar é você colocar a central de atendimento, que nós temos essa central, e a nossa hora sempre vai ficar mais em conta do que a hora do contrato CLT. E existe a terceira forma de você usar, que é você mesmo hoteleiro. Então a gente sabe, né? Hostels, pequenas pousadas, sempre vai ter ali aquela questão da pessoa estar lhe atendendo, né? Então você instalou o equipamento da hotelaria remota lá, e aí você, por exemplo, você faz uma faculdade. Ou você quer fazer uma faculdade. Aí você, eu quero fazer uma faculdade, manter o meu hostel, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para o meu curso? Né? Aí, hoje você pode fazer. Porque você vai ligar a recepção remota, aí vai ficar na tela um background, né, dizendo que ela é um central de atendimento, e você pode apertar um botão na hora que você tiver interesse de chamar a recepção. E nisso, você que é o proprietário da pousada, do hotel, do hostel, você foi para sua faculdade. Aí beleza. Você está na aula, aí o seu telefone vibra. Aí você, opa, tem alguém lá na recepção. Aí você pede licença ou sai da aula. Aí você pode ir para fora e você bota seu fone de ouvido e você vai atender, e a pessoa lá vai lhe ver, você vai atender o seu hóspede que está lá. O fundo, ele não vai saber onde você está, porque a gente coloca aqui um outro fundo. Então ele vai estar numa central de atendimento. Entende? Aí ele fez o atendimento, que geralmente ele só vai ser chamado se for ou um check-in, que ele já vai saber previamente, talvez, né, que quem chegue, se for uma venda de balcão, ou se for alguma coisa assim extra, né? Porque, como te falei agora há pouco, a hotelaria remota, você não vai lá toda hora apertar o botão. Então ele pode fazer dessa maneira, então ele pode ir para a faculdade dele, ele pode ter um outro trabalho, né? Eu já conheço, você deve conhecer também, pessoas que têm o seu hotel, tem sua pousada, mas eles têm um outro trabalho.
Então, ele é um concursado, por exemplo. Ele tem um trabalho muito tranquilo em frente ao computador. Ele pode ficar aqui na frente do computador fazendo qualquer trabalho, de onde ele estiver, e quando alguém tocar na área remota, ele faz o atendimento da sua pousada. Então, assim, a gente deixa a pousada, o hotel, o hostel todo autônomo para evitar que as pessoas venham a falar com você. Elas só vão te chamar em último caso. Entende? Então, assim, existem essas 3 maneiras de você poder estar usando a hotelaria remota. E me diz uma coisa, Júnior. Até agora eu vi só benefício de verdade, né? Sendo muito verdadeiro aqui. Mas me fala o seguinte: aqui na nossa região, por exemplo, onde eu moro, existem diversas companhias de internet, mas quando uma cai, as outras costumam cair juntas, né? Porque depende de uma central, da Vivo, enfim. Como é que funciona a sua tecnologia para essas áreas, né? Porque, assim, imagino que tudo isso seja via internet, né? Não tem outro meio. Se a pessoa tem ali um problema com a internet, como é que funciona a tecnologia nesse caso? Beleza. Como é que a gente fez, né? Primeiro a gente melhorou a rede de internet da pousada. Então a gente botou tudo cabeamento, né? Cabeamento em todos os roteadores são cabo. A gente trocou o IP dinâmico por um IP fixo em um primeiro momento. Isso já deu certíssimo, já funcionou perfeitamente. Por uma questão de segurança a mais, eu coloquei um link dedicado. Então hoje numa internet comum, você paga o quê? R$150, R$200, depende, né? No caso do link dedicado, eu pago R$700. Mas foi uma opção que eu fiz para essa internet não cair nunca. E ela está funcionando lá sem cair nunca. Foi uma opção que eu fiz. Então, a internet você pode resolver dessa maneira. O IP dinâmico, que é a diferença do IP dinâmico para o IP fixo, é coisa de R$30. Então, se o IP dinâmico é 150, o IP fixo vai ser 180. Isso aí já resolve. Sim. E existe uma segunda maneira. Vamos supor que caia. Caiu. Por algum motivo caiu. O nosso equipamento, ele tem um smartphone. O smartphone lá, igual quando você vai na loja, esse smartphone ele não está ali pregado. Então, assim, ele tem um smartphone. Se eu começar a conversar contigo agora e a internet começar a falhar, eu ligo para esse telefone. Eu disse, olha, eu vou ligar para esse telefone e vou continuar o atendimento. Então, ele é ali uma espécie de salva-vidas. Né? Caso tenha uma baixa conexão, você faz uma ligação GSM normal e você volta ao atendimento. E esse telefone que está lá, esse smartphone, ele também tem um WhatsApp aberto. Então, o cliente, ele pode ali chegar e conversar pelo WhatsApp, ou você conversar pelo WhatsApp, o WhatsApp fica aberto, né? Então, e inclusive, esse smartphone a gente libera para o hóspede fazer uma ligação, às vezes. O hóspede esqueceu o telefone, é um socorro. Ele diz, não, pode ligar daqui, pode ligar desse telefone aí, não tem problema. Ele tem um plano Infinity, tal, aqueles planos que são baixo custo e resolve dessa maneira. Mas você tocou num assunto importante, porque a internet realmente em muitos lugares, ela deixa muito a desejar. Então é claro, como eu citei agora há pouco, se você vai para sua faculdade, por exemplo, você tem que ter certeza que lá você tem uma boa conexão. Porque senão aí não vai funcionar. Né? Ou você tem uma boa conexão na internet, lá na sua faculdade, você tem que ter uma boa conexão no seu trabalho, porque senão realmente não vai funcionar. Sim. Eu perguntei porque, assim, isso claro que existem formas, né, de resolver a solução que você criou, por exemplo, já é excelente, né, porque a internet não quer cair toda hora, né, a não ser que fosse um lugar muito precário, mas num hotel geralmente não é assim que funciona. Então eu perguntei mais porque é uma curiosidade que as pessoas poderiam perguntar, né, a gente deixa gravado, a gente envia depois a live para alguns clientes, é interessante que exista aí essa resposta. Me diz uma coisa, por uma foto que eu vi dos seus equipamentos, eu vi que tem ali uma maquininha de cartão, né, uma espécie de um totem, né? Isso. Tem, não sei se é um tablet, uma maquininha de cartão e tal. Me fala quais são os equipamentos e se é você que fornece todos ou não. O cara já tem a maquininha dele, ele vai usar a maquininha dele, já tem um tablet, ele vai usar ali. Como é que funciona para adquirir esse equipamento seu? Como é que você envia? Enfim, fala disso, dos equipamentos. Certo. A gente tem esse equipamento, como tu falaste, eles são 2 modelos, ele tem um modelo maior, mais robusto, que ele pode ficar em pé e ele é móvel, você movimenta ele para qualquer lugar que você quiser, e ele tem um modelo menor. Nesse caso, você pode estar colocando ele afixado na parede, ou você pode estar colocando, por exemplo, em cima de um balcão. Se você já tem um balcão lá de recepção, você pode estar colocando ele em cima. Inclusive, em uma das minhas pousadas, inclusive na pousada maior, ele não é o modelo maior.
Ele é um modelo menor em cima do balcão, né? E funciona perfeitamente. Então, assim, o que é que vem, né? Ele vem a tela de 11 polegadas, com processador, com Android, com tudo bonitinho. Ele vem, a máquina de cartão, na verdade, ela não faz parte do equipamento, porque cada um escolhe a sua operadora, né? Então, assim, eu não tenho parceria com nenhuma máquina de cartão. No caso aqui, eu uso uma operadora, o hotel do William pode usar outro, o hotel da Maria pode usar outro, então você vai colocar a sua própria máquina. Ela vai vir, no caso, o smartphone, que é isso que eu te falei, e um equipamento muito importante, que é uma câmera que vem em cima, que ela não serve para a gente se comunicar, eu falo a gente, o cliente, o hóspede com o recepcionista, mas ela serve para monitorar o atendimento. Então, ela tem um aplicativo no seu celular, então você, William, é o dono do hotel. Aí você colocou a minha central de atendimento. Você tem os seus protocolos, certo? Você vai me passar os seus protocolos, eu vou tentar seguir os seus protocolos. A gente vai entrar num acordo, não, vamos seguir os protocolos do William, o atendimento do William, ok. Mas tu tem que me monitorar. Ou tu tem que monitorar também o teu colaborador para saber se ele está fazendo correto ou não. Então, assim, com essa câmera, ela vai ficar tudo gravado. E o principal, ela grava, principalmente, existe um desenho nela que você identifica quando teve atendimento. Então, por exemplo, tu tá aqui à noite, tu trabalhou aqui em outra coisa que você tem, aí você chega à noite, pô, deixa eu olhar como é que foi o atendimento hoje da minha pousada. Aí tu não precisa estar olhando o dia todo. Então você, opa, bem que teve um atendimento. Aí você vai lá e clica, pá, aí você olha. Você vai acompanhar como que seu hóspede foi atendido, quais foram as demandas, o que ele perguntou, como é que foi. Aí você vai acompanhar, opa, aqui mais na frente tem outro, pá. Então assim, você fica muito cirúrgico em identificar sem perder tempo aquela questão de estar olhando câmera. Então esse equipamento é muito importante para a questão de monitoramento. Uma outra pergunta. Como? Você tem um controle de qualidade, né? Total, você tem total controle de qualidade. Depois que eu instalei a hotelaria remota nas minhas pousadas, eu fiquei com um controle muito maior. Controle de qualidade, controle judicial. Porque se há algum problema em relação ao hóspede, ou de reclamação, ou de alguma coisa, que a gente sabe que acontece muito na hotelaria, você vai ter o atendimento gravado. Todo o atendimento fica 100% gravado e você tem a possibilidade de achar muito facilmente como que foi esse atendimento. Então, assim, é uma mão na roda realmente para quem gosta de controle. Eu gosto muito de controle. Então, assim, para mim foi espetacular esse sentido da câmera. Uma outra pergunta, William, que eu não sei se tu ia fazer, mas posso me adiantar, que as pessoas falam, até citei aqui no começo da live, que é sobre a segurança. Tu fala assim, Júnior, hoje tu falou de coisas boas, me fala das coisas ruins. Então, eu vou te falar uma coisa que pegou no começo. Como eu te falei, hoje são 20 horas e 30 minutos, né? As pousadas estão sozinhas, não tem ninguém. Então, algumas pessoas, elas se sentem inseguras, alguns hóspedes. Eles chegam e dizem, mas aqui, cadê as pessoas daqui? Então, como que a gente resolveu esse problema da insegurança do hóspede? A gente contratou uma empresa de segurança privada, que a gente paga, posso te falar o custo, a gente paga R$ 500 por mês, mas é uma empresa mesmo. Então, a gente contrata essa empresa e ela fica monitorando, ela monitora os bairros, né? Então, ela é uma empresa, ela vem no carro e ela monitora, ela entra na pousada, ela conversa com os hóspedes, olha, tá tudo bem, nós somos aqui da empresa de segurança, tal. Então, quando os hóspedes perguntam pra gente sobre a segurança, a gente fala, mas não tem ninguém aqui. Não, mas a gente tem uma empresa de segurança privada que ela fica fazendo monitoramento. Isso dá uma sensação de segurança muito grande pro hóspede. Aí você pode me perguntar, Júnior, mas é só a sensação? Não. Por quê? Eu até estou gravando os vídeos sobre isso, William. Assim, se chegar um delinquente hoje e invadir o hotel do William, o hotel do William está funcionando. Aí chegou um delinquente e invade o hotel armado do William. Primeira pessoa que ele vai querer render é o recepcionista. Esse recepcionista desarmado, ele não vai fazer nada, ele não pode fazer nada. E a pessoa vai fazer a festa do delinquente, vai fazer a festa nesse hotel. Se ele chegar hoje no meu estabelecimento, ele não consegue assaltar, ou então ele vai preso. Porque quando ele chegar, primeiro que a minha central está monitorando. Quem entra, quem sai. Então, se ele chegar, ele vai atrás do recepcionista. Cadê? Então, ele não vai conseguir render o recepcionista. O meu recepcionista vai ver que tem um problema.
ele vai acionar a polícia, ou no nosso caso, como a gente tem uma empresa de segurança, existe um botão de pânico na minha central. Então ele aperta o botão de pânico, o meu recepcionista que está lá na outras pousadas, e aí vai acionar essa empresa de segurança, e a empresa de segurança já aciona com o know-how deles a polícia militar. E aí eles vão na minha pousada e provavelmente eles vão pegar o bandido. Isso é claro que isso é uma situação hipotética, não aconteceu, né? Mas assim, isso é para mostrar que a recepção remota ela é mais segura, e quando a gente fala isso para o cliente, eles entendem e eles compram essa ideia também. Legal, bacana. De fato, uma tecnologia muito útil, né? E eu fico pensando principalmente nos períodos de baixa temporada, né? Eu não sei como que é a sua região, mas aqui onde eu estou, por exemplo, você tem um pico de temporada, né? Réveillon, Natal, janeiro, fevereiro, é uma maravilha. Você não consegue nem caminhar de tanta gente que tem na rua. Quando dá junho, não tem ninguém, né? Então os hotéis ficam ali com um quadro de funcionários inflado para o período. Em junho é né? ruim. Em junho, mês de junho? Isso, é. Ah, não, pra gente é Então, ótimo. Porque a gente é São João, o Maranhão aqui é São João, é muito forte. Bomba Boi. legal. Eu quero Vai ser conhecer, não junino. tive ainda a oportunidade de conhecer, mas É quero. Eu convidado. vejo pela internet, bacana. É, Então, assim, aqui já é o oposto, né? É período sazonal, é baixa temporada. E as pequenas propriedades sofrem muito com isso, de fato, né? Por isso que me interessou tanto o seu projeto. E abrindo até um parêntese, né? Isso que você fez, eu tinha um sócio em uma pousada e a gente tinha pensado em fazer algo parecido, mas isso há uns 5, 6 anos atrás, faz muito tempo. Talvez E quando eu não vi o tinha seu tecnologia para isso, né? Nessa época. Na realidade, assim, a gente era muito entusiasta ali de startups, né? A gente vivia planejando coisas de startup, e conversando com investidores e tal, e a gente teve essa ideia. Falamos, ó, vamos fazer algo, tem muito a ver com o que você fez, mas claro, a gente não tinha expertise nenhuma, né? Talvez não iria ter a qualidade do que você montou. Me chamou muita atenção porque, assim, é de fato algo muito útil, né? Porque a gente tem grandes redes de hotéis, legal, de repente não vai usar. Mas existe muito hoteleiro, né, que é pousada familiar, é chalé, né? E existe aquela questão do profissional multitarefa, né? Que às vezes você chega na propriedade e tem uma pessoa para fazer N coisas ao mesmo tempo. Isso aí, eu tenho um lado que eu gosto de olhar, que é o lado do colaborador, né? Então eu não vejo legal quando algo incentiva o desligamento do colaborador, mas eu vejo interessante quando potencializa para que aquele colaborador consiga fazer as suas atividades com mais Perfeito. né? Então, Muito bem é colocado. nessa perspectiva que eu vejo o seu equipamento, né? Algo que vem para somar, né? Para trazer mais resultado. Então você coloca as pessoas no lugar certo. Fantástico, cara, fantástico, muito Na bacana. verdade, é o que o próprio chat GPT, ele responde isso quando a gente conversa com ele. Uhum. Ele diz que ele não vem substituir o humano, mas ele vem ser uma ferramenta para o humano. Sim. Então, o humano ele tem que saber usar o chat, né? O estudante, por exemplo, você que está fazendo sua monografia, que está fazendo lá o seu TCC, você não vai fazer sua monografia toda pelo chat. Mas você pode usar essa ferramenta para pesquisa, para construção de texto, para correção ortográfica. Né? Você pode usar essa ferramenta para poder fazer esse trabalho. Inclusive, na questão da hotelaria, eu estive pesquisando como o chat GPT poderia ajudar, por exemplo, a conversar no WhatsApp. Então, a gente sabe, né, que o atendimento pelo WhatsApp e tal, as pessoas perguntam e tal. Existe o chatbot, que a gente pode estar colocando, mas esse chatbot ele não é inteligente. Ali tem aquela opção 1, 2, 3, 4. Então, aquilo ali, às vezes, eu não gostei muito daquilo. Fato. E eu Sim. vi que há a possibilidade, com alguns aplicativos, de você usar a inteligência do chat GPT para responder as perguntas da sua pousada, direcionado para a sua pousada. Então, você vai ensinar o chat a dizer quanto é a sua diária, a dizer quanto é o seu desconto. Você vai ensinar ele a conversar com o seu cliente. Então, isso é muito interessante. Olha, já vou fazer um jabá aqui. Nós temos essa tecnologia, nós desenvolvemos, né? Não sei se eu comentei com você, eu sou da Não. área de tecnologia há quase 20 anos, tenho uma empresa de marketing digital desde 2018, se chama Clock Marketing,
E o projeto Sócio Hoteleiro, a gente vem trabalhando nele há um ano, desenvolvendo tecnologias. A gente vai lançar uma plataforma agora em julho, que ela é muito útil para o setor hoteleiro, e não só para o hoteleiro, mas para a rede parceira do hoteleiro. Ah, você que tem tecnologia para o setor, a pessoa que vende produto de limpeza, o outro que vende enxoval, enfim, a gente criou uma plataforma que vai ajudar esse setor como um todo, e a gente criou uma integração do ChatGPT com uma inteligência nossa, que faz exatamente o que você está falando, né? Ela faz uma leitura de todas as informações, não só do hotel, não só da propriedade, mas de tudo aquilo que envolve. Porque quando uma pessoa vai para um hotel, ele quer saber quais são os passeios que tem, né? Quais são os pontos turísticos, qual que é a gastronomia da região, enfim. E aí a gente consegue passar todas essas informações de forma extremamente humanizada. Não é aquele negócio de digite um para isso, digite dois para aquilo. Então, bacana que você lembrou desse assunto, porque eu já fiz aqui meu jabá. Quem quiser saber mais, só me chama aí que a gente conversa em primeiro também. Mas, enfim, o entrevistado aqui é você, e é você que vai falar das suas tecnologias aí. Depois eu falo das minhas. Mas, mas, mas é isso, William. Trocando aqui informações, experiências. Eu só citei essa parte da inteligência artificial mesmo, realmente para dizer que ela tem que ser usada como um instrumento, como um auxílio, até mesmo um auxílio para o atendente, como tu falaste. O funcionário da hotelaria, ele é muito sobrecarregado. Isso aí não tenha dúvida que ele é muito sobrecarregado. Então, você tendo esses auxílios, isso daí ajuda até a qualidade de trabalho dessa pessoa. Então, assim, é algo que vem somar tanto a hotelaria remota quanto a inteligência artificial, ela vem somar para o hoteleiro. E que bom que eu e você estamos alinhados nesse sentido. E eu tenho certeza que isso aqui é apenas um primeiro contato para a gente começar a trabalhar junto aí nesse sentido, né? De poder expandir esse negócio, expandir essa tecnologia. Eu sou muito pé no chão em relação à hotelaria remota, porque assim, William, como eu te falei aqui, tu tem uma empresa de tecnologia, a minha empresa não é de tecnologia. A minha empresa é de hotelaria, eu sou proprietário de pousadas e hotéis. Eu estou aqui como dono de pousadas, hotéis, motel, para tentar, da minha experiência, falar para eles, olha, eu sofri isso daqui, eu sofri falta de mão de obra, eu sofri um custo altíssimo, e a gente desenvolveu uma solução que você pode adotar também. Então, assim, a gente é muito pé no chão em relação a isso. Jamais eu vou chegar para alguém, um hoteleiro, um pousadeiro, e empurrar o produto, porque às vezes, talvez, não seja o momento dele também. Às vezes não é o momento daquela pessoa. Por exemplo, assim, eu lembro muito que quando eu abri a minha primeira pousada, que foi a pousada Farol da Praia, eu estava num momento muito de integração com o cliente, com o hóspede. Eu gostava muito de integrar com o hóspede, de conversar. Eu bebia cerveja lá com o hóspede na varanda, com vista para o mar. Integrei muito e foi muito positivo. Foi muito bom para mim. Aí chegou um outro momento da minha vida que eu fui tirando o pé dessa parte de estar fazendo o atendimento, de estar fazendo essa integração com o hóspede, e eu fui me dedicando ao negócio. Porque eu estava vendo que o fato de eu estar todo o tempo na recepção, conversando com eles, às vezes me impedia de pensar estrategicamente. Então eu fui começando a colocar outras pessoas para fazer a parte operacional, e eu fui começando a me dedicar à parte intelectual do negócio, a parte de estratégia do negócio. Então foi um segundo momento, né? Então, como eu acabei de falar, às vezes a pessoa não está no momento de colocar uma recepção remota, uma hotelaria remota. Às vezes é o momento dela viver aquilo, dela presenciar, até para ela poder aprender aquilo. Essa nossa solução, ela vem realmente para hoteleiros, para donos de pousada que já passaram dessa fase, que estão tendo dificuldade com mão de obra, para pessoas que têm dificuldade de problemas com a família. Então, assim, eu sou casado, né? E aí, no primeiro momento, eu morei na pousada. Mas a minha esposa é médica, ela estava fazendo residência fora. Quando ela voltou, não dá para morar com ela. Então, eu tive que sair. E aí, pô, já não tinha mais como fazer aquele atendimento igual eu fazia. Entende? Então, assim, são momentos. Quando você coloca a hotelaria remota, você vai ter uma liberdade. Você vai poder pensar estrategicamente, você vai ter mais liberdade, você vai ter uma economia, mas
cada hoteleiro no seu momento. Então, por isso eu sou bem tranquilo em... Assim, eu estou começando a fazer a propaganda, William, agora. Então, assim, eu ainda não impulsionei, eu ainda não estou conversando com pessoas. Eu criei o Instagram, eu estou adicionando as pessoas, e quem tem interesse está vindo falar comigo. E eu estou respondendo e estou fazendo. Porque também tem um momento de maturação da hotelaria remota. Isso. Eu não posso chegar e aqui abrir um leque muito grande, porque eu sei que tem uma demanda muito grande. E as pessoas vão, eu quero, e aí a minha central não consegue atender todas as pessoas que queiram. Então eu vou deixar as pessoas no furo. Então assim, eu prefiro ir passo a passo, devagar, com tranquilidade, para poder fazer algo mais firme, mais bem embasado. Não pode perder a qualidade, né? Assim, eu vejo alguns serviços de pessoas que começam bem, mas depois não entende isso que você está colocando, de você entender o seu momento, né? A sua capacidade de entrega e acaba perdendo a qualidade, né? Um serviço, né? Uma tecnologia como essa sua, ela precisa de fato estar muito bem instalada, né? Muito bem tem que haver uma configuração, uma manutenção daquilo para que funcione o tempo inteiro, né? Imagina, qualquer problema nisso seria catastrófico para o hotel. Então eu vejo que assim, da forma que você colocou, show de bola, está funcionando, está perfeito, mas tem que ter de fato essa consciência que você está colocando, né? De avançar para não. Você até falou uma coisa interessante que eu lembrei assim, né? De algum um problema que a gente enfrentou também no começo. Eu não sei se já está no tempo de terminar, tu me fala, porque eu falo bastante, viu? Não sei, quero aprender mais coisas a respeito. Vamos lá. Então, assim, um dos problemas, né? A questão da venda de bebida, por exemplo. Porque, assim, existem as vending machines, só que existe vending machine de 50 mil, 40 mil. Tu vai comprar uma vending machine? Aí ficou, não vou comprar essa vending machine. Então, como foi que a gente fez? Aí a gente pegou um freezer expositor normal, que é o Gelopar, né? Aquele que é o normal, expositor. Aí a gente adaptou um sistema a ele, que ele consegue abrir e fechar remotamente. Então a gente colocou ele de frente, o Gelopar está de frente para a recepção remota. Então o meu atendente, não, você é meu hóspede, olha, eu quero um refrigerante. Ah, tá bom, pode pegar. Aí ele abre remotamente a porta, a pessoa vai, tira o refrigerante, aí ele pode lançar ou pode fazer o pagamento simultâneo. No nosso caso aqui do Vila Calhau, ele já paga na mesma hora. Né? Mas se for o caso de outra pousada, ele pode fazer pagamento simultâneo. Então, mas até que a gente chegasse nessa solução, a gente demorou, a gente bateu a cabeça, a gente penou. Né? Um outro problema pode acontecer. Como eu te falei, agora, às 20h45, essas pousadas não tem ninguém. Eventualmente, a gente sabe o que acontece, o ser humano falha, uma camareira esquece de colocar uma toalha. Esquece de colocar um sabonete. Aí ele bate na recepção remota. Tá faltando sabonete aqui, tá faltando toalha. E aí, como é que você vai fazer? Então, assim, como que a gente resolveu o problema? A gente fez uma coisa bem similar ao Gelopar. A gente coloca um local em que é toalha de reserva, que tem pilha de reserva, que tem as coisas de reserva. Você pode abrir remotamente esse local, né? O recepcionista pode abrir remotamente. Olha, você vai aqui bem aqui nesse local e abre remotamente, a pessoa está tudo filmado, ela tira o que ela tem que tirar, fecha e está trancado. É uma maneira. Você pode também fazer com que a chave fique em algum lugar, diz, olha, pegue a chave bem aqui. Aí a pessoa vai lá, pega a chavezinha, abre e depois coloca a chave no local novamente. Existe uma outra maneira de você fazer, por exemplo, a questão do controle remoto. Então, o seu controle remoto deu um problema lá, controle remoto da TV, ou o controle remoto do ar-condicionado, ou o problema do controle de pilha, qualquer coisa que seja, não está funcionando. Aí, você, rapaz, agora como é que eu vou fazer? Então, o que a gente faz? A gente instala um controle universal nos quartos. Então, esse controle universal no quarto, ele remotamente a gente pode operar ele. Então, se tiver um problema no ar-condicionado ou na TV, eu consigo operar essa TV agora às 20 horas, eu consigo ligar a TV para o cliente, por exemplo, eu consigo mudar a temperatura do ar-condicionado. Já aconteceu, o ar-condicionado está muito frio e o controle quebrou. E como não tem como alguém para substituir na hora, a gente vai lá, não, tudo bem, você quer qual a temperatura? 25 graus, 25 graus.
Qualquer coisa pode chamar aqui, amanhã a gente substitui seu controle. Então, assim, foi trabalhando no dia a dia dos problemas da hotelaria que a gente foi aperfeiçoando o sistema da hotelaria remota, para poder ficar 100% no grau funcionando. Vai muito mais do que uma recepção, né? Você meio que automatizou diversas dependências do hotel, né? Da propriedade hoteleira, para que funcionasse com... Né? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando em alguns casos, né? Porque eu trabalho com hotelaria há mais de 11 anos também, e a gente sabe muito bem o que é, né? Você tem problemas ali que você jamais imaginou que ia ter. Né? E aí, tudo que você está me trazendo vai minimizando, sim, vai resolvendo esses BOs que geralmente acontecem. Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: você tem o seu hotel, sua pousada. Eu quero colocar a recepção remota na minha pousada. Quero. Beleza. Então é o seguinte: primeira coisa, meu amigo, resolva todos os problemas básicos que você tem. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Problemas básicos, problema básico. Vou te dar um exemplo. Tem uma pousada que ela tinha um problema de choque no chuveiro. Choque no chuveiro. O proprietário já tinha feito de tudo mesmo. Já tinha trocado toda a instalação elétrica, tinha chamado vários eletricistas, tinha chamado engenheiro elétrico. Ninguém resolveu o problema dessa pousada. Continuava dando choque. Já tinha colocado rede de aquelas malhas que são vários terras, né? Esqueci como é que chama agora. Mas tinha feito de tudo, né? Beleza. Cara, só teve uma solução que a gente descobriu pesquisando muito, fuçando. Não, vamos colocar, então vamos pesquisar. Que o quê? Aqui é uma área de salinidade, né? Alta concentração de salinidade. A pousada é na beira da praia. Então, o que acontece? Quando existe uma alta concentração de salinidade, a própria água ela fica queimando muito as resistências e ela faz com que exista uma vazão de energia nessa resistência. Como o chuveiro era elétrico, um chuveiro elétrico comum, ficava vazando energia e ficava queimando muita resistência. Aí, o que a gente fez? A gente trocou todos os chuveiros por chuveiros blindados, com resistência blindada. Ele é mais caro. O chuveiro elétrico comum, ele é cerca de 80 a 90 reais. Esse chuveiro, ele tem a partir de 300 reais. 300, 400, 500 reais. E ele é um chuveiro que ele não troca a resistência, né? A resistência dele é programada para funcionar 10 anos. Então, assim, uma coisa simples, só que a gente não tinha o know-how, a gente não tinha o conhecimento de como fazia. E nem os eletricistas, e nem os engenheiros elétricos tiveram essa ideia. Então, depois de muita pesquisa, a gente resolveu esse problema. Depois que instalou, acabou. Acabou com choque, acabou com coisa de resistência, acabou com tudo. E a gente pôde fazer a implantação da hotelaria remota. Então, são esses pequenos problemas que a gente fica pedindo para o hoteleiro resolver. Um outro problema são problemas básicos. Cara, problemas básicos, né? Assim, água. Tem algumas pousadas que a pressão do chuveiro é muito baixa. E eu já vi engenheiro falando o seguinte: não, cara, porque a caixa d'água ela é baixa e tem que aumentar a caixa d'água, botar a caixa d'água lá para cima, fazer um maior. Cara, aí a gente estudando. Não, cara, não precisa disso. Basta a gente comprar uma bomba pressurizadora. Vai comprar essa bomba pressurizadora, vamos colocar ela lá na caixa d'água e ela vai dar uma pressão nos canos. Então, cara, uma coisa muito simples, de 400 reais, resolver um problema que todos os hóspedes reclamavam, as pessoas não sabiam como resolver. Entendeu? Assim, então, tem que automatizar alguns processos, melhorar os seus processos, conversar com seus funcionários, da camareira, olha, não pode esquecer de botar toalha, não pode esquecer de botar... Então, assim, fazendo isso, já é assim, 80% da hotelaria remota. Você se prepara 80%, resolvendo os seus problemas que já existiam antes. E agora, me diz uma coisa. Suponhamos que eu tenha algum cliente que vai querer contratar a sua tecnologia, né, os seus serviços. Como que é? Você faz uma análise da propriedade... Né? Tem que haver essa análise ou não, você vende para qualquer propriedade e uma vez vendido, você vem fazer a instalação, independente de qual região do país seja, ou é algo compacto que você bota numa transportadora, chega, o cliente instala, como funciona isso? Boa pergunta. Então, como tu falaste, primeiro eu tenho que conversar com o proprietário da pousada do hotel para saber quais são os problemas dele, né? Para a gente poder preparar. Então, é muito mais do que uma venda do equipamento. Então, por exemplo, se ele tiver esse problema de água, eu vou dizer, cara, tu resolve o problema de água assim.
Se ele tiver um problema elétrico, o cara tenta resolver o problema elétrico primeiro dessa maneira. Então eu vou dar primeiro aqui toda a preparação para ele. Ó, cara, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Beleza, então tá preparado. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que colocar, por exemplo, sistemas que liguem e desliguem sua luz para você não ter alguém que ligue o interruptor. Você tem que ter uma boia elétrica, por exemplo, na sua água, para não ficar alguém liga a bomba, desliga a bomba. Tem que ter uma boia elétrica, né? Que muitas pousadas não fazem, não tem, né? Por incrível que pareça. Mas assim, você tem que. Eu dou essa consultoria primeiro para ele poder preparar essa pousada dele. Aí, preparando essa pousada dele, a gente envia o equipamento para ele. A internet também eu vou dar consultoria, dizendo para ele como que ele melhora, qual IP que ele tem que botar, como é que ele tem que fazer e tal. A questão dos cabeamentos, como é que ele tem que usar, se ele usa cabeamento ou se ele usa repetidor, que não é tão legal. Então, a gente vai poder, primeiro, trabalhar essa pousada dele. Depois que trabalhou essa pousada dele, aí sim a gente vai lá e instala o equipamento. O equipamento da hotelaria remota, que é um equipamento móvel. É muito simples. Você botou no correio, chegou lá, está chegado. Essa questão da automação, eu mesmo não instalo. Mas eu dou a instrução para ele como instala. Ele pode contratar um técnico local. E eu vou instruir esse técnico como ele tem que fazer. Porque, por exemplo, se você contratou da sua cabeça, assim, o William, por exemplo, vamos supor, William, tu não é da área de tecnologia, tu tem um dono de uma pousada, tu achou legal, tu disse, não, eu vou contratar aqui um cara que mexe com automação para ele fazer uma automação para mim aqui. O técnico provavelmente vai fazer coisa errada. Por quê? Porque ele é somente técnico de automação, ele não entende de hotelaria, ele não entende de pousada, ele não sabe qual a necessidade do hóspede. Então, ele vai fazer da cabeça dele. Ele vai fazer tudo errado, provavelmente. Então, por isso que é importante eu dar essa consultoria para o cliente, para ele não ficar a ver navios. Sim, perfeito. Meu irmão, olha, eu ficaria aqui horas e horas conversando contigo. Bacana demais seu projeto. Você, uma pessoa, né? Já deu para ver que é uma pessoa extraordinária. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui. Quero ter a oportunidade de ter você novamente com a gente, falando mais e explicando mais, tá? Hoje o nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu quero agradecer imensamente, quero agradecer cada pessoa que participou. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu converso muito com muitos hoteleiros, né? Tem muita gente que vem falar comigo também, e parceiros, enfim. Eu tenho uma carteira de leads de 88 mil propriedades hoteleiras. Eu nem sabia quando eu adquiri que tinha tudo isso no Brasil, né? Mas a gente foi fazendo um trabalho, enfim, a gente vai conversando com todos eles. Eu vou levar ao máximo que eu puder, né, o que você faz, porque eu de fato acho que é muito importante para o setor. Eu gosto de somar muito com esse setor, eu sou apaixonado por hotelaria. Como eu disse para você, eu tenho um negócio de marketing digital, eu poderia estar focado em outros nichos, né, que às vezes aceita o trabalho da gente até com mais velocidade, assim, né, mais rápido. O hoteleiro demora um pouco para entender, porque não é muito o dia a dia dele, não é muito o contexto. O marketing não está ainda a todo vapor no setor hoteleiro, como está em alguns outros nichos, mas eu insisto tanto, eu gosto tanto desse setor que eu fico muito feliz de poder contribuir com ele, e fico muito feliz quando eu encontro pessoas como você que contribuem, né? Porque a gente sabe das dores que o hoteleiro tem, a gente sabe das necessidades que eles têm. A maioria das propriedades, né, assim, a grande maioria são propriedades familiares, né, que as pessoas, como você disse, moram nas propriedades, né, tem toda uma vida ali, talvez até um pouco cansada por ter que dar conta de cuidar de tudo isso. E quando vem tecnologias como a sua ou como a nossa, que a gente integrou agora ao ChatGPT, para ajudar, é sempre muito válido. Então, de coração mesmo, te agradeço imensamente por estar compartilhando isso aqui com a gente, tá bom? Ilha, eu que te agradeço, você realmente mostrou ser uma pessoa muito séria, como eu falei no início da live, entendedor do assunto. Isso me deu assim, uma tranquilidade muito grande para eu vir aqui, expor o negócio, conversar com vocês, conversar com seus clientes, e a gente fica aqui totalmente à disposição, 100% à disposição. Você falar, Júnior, olha, vamos apresentar aqui para um cliente, assim, assim, assado, com tranquilidade, sem pressão, sem aquela questão de querer vender, de querer empurrar um produto, não. A gente vai analisar realmente se a pessoa ela está no momento dela, se ela precisa daquele negócio, diz, ó, cara, isso aqui é bom para ti. Se não for bom para ti, a gente não vende, entende? Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Quando as pessoas perguntam para mim, William, qual foi o sucesso do meu negócio,
Cara, e assim, eu vejo muita gente falando isso daí, e eu tenho certeza que tem muita gente que fala do fundo do coração, mas tem gente que tá repetindo, né? No meu caso foi do fundo do coração. Eu passei por uma experiência espiritual muito grande em 2012. E aí, assim, só para resumidamente, a ponto de largar tudo que eu tinha e morar numa ilha deserta sozinho, só comer do que eu pescava que eu comia, numa barraca de camping. Passei assim quase um ano lá. Depois disso, eu fui para a Europa, morei um tempo na Europa, foi onde eu tive o primeiro contato com a hotelaria, né? E aí depois eu voltei para o Brasil já pensando em entrar nessa área, ou como funcionário, ou como empresário, como qualquer colaborador do setor. Então, assim, quando eu abri essa primeira pousada, o segredo que as pessoas perguntam realmente foi esse. Eu abri, claro, você abre um negócio, você tem um intuito financeiro. Mas eu abri realmente para assim, cara, eu vou dar uma hospedagem legal para as pessoas. Como eu tinha tido muito contato com estrangeiro, eu tinha muito aquela questão de amizade. Então, cara, eu vou dar uma hospedagem legal. Quem chegar aqui vai ser meu brother. E aconteceu. Eu tenho, assim, amigos que até hoje, os caras foram meus hóspedes, e até hoje eu vou para São Paulo, vou para casa deles. Entende? Assim, eu vou para viajo e, cara, fica aqui na minha casa. Então, assim, que realmente ficaram muito meus amigos, porque foi um negócio muito verdadeiro. Entendeu? Isso foi uma coisa muito... Aconteceu, só para gente finalizar, aconteceu uma situação muito engraçada. Logo no começo, faltou água na minha pousada, cara. Então, imagina, e tinha um casamento nesse dia. O pessoal, cara, que estava hospedado lá, já estava tipo um mês lá. Eles foram passar 3 dias, ficaram um mês. E aí ia ter um casamento para eles irem, faltou água, cara. Bicho, eu, caramba, cara. E aí eu acho que eu teve um problema nesse dia com minha esposa também, alguma coisa assim séria, que eu não podia dar assistência da água. E quase em frente tem um cara que lava carro, né? Então aí o cara tem uma caixa d'água lá mais na frente, né? Que ele lava e deixa a água pro outro dia. Cara, a galera foi lá, pegaram a água do cara, todo cara que lava carro, levaram para lá para pousar, tomaram o banho deles com a água roubada lá do cara. E a galera tirando a maior zoeira da situação, entendeu? O maior, pô, a gente não sabe que roubou a água do cara, tava muito massa. Então, cara, essas coisas aí realmente que fazem a gente assim crescer na hotelaria, entendeu? De você saber que você foi lá, colocou uma coisa do seu coração, erra, cara. Tem coisa que dá errada. Mas quando é do coração, dá certo realmente de fato. Então, é esse mesmo espírito que hoje eu estou trazendo aqui para a hotelaria remota, para a recepção remota. Nós vamos realmente entrar com esse trabalho em que realmente a gente vê que tem a necessidade, sem forçação de barra, sem empurrar, na tranquilidade total. E eu conto com o seu apoio. Estamos juntos, como diz a garotada, estamos juntos. Maravilha. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. A gente vai se falando. Eu quero, né, conversar contigo aí para poder levar para alguns clientes, que eu sei que vai ajudar muito eles. E a gente vai se falando então. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.